Pessoas do Alberto Torres, novamente, tudo bem? Então vamos para o nosso segundo vídeo. Esse segundo vídeo, ele está direcionado mais para a explicação do segundo texto que eu coloquei lá para vocês lerem. Qual é o segundo texto? Humilhação social, um problema político em psicologia. Então coloquei esse pequeno texto, que na verdade é uma citação, para vocês lerem, e eu vou explicar um pouco sobre esse texto neste vídeo, beleza? Pessoal, então, para nós entendermos um texto, é necessário que nós primeiro tenhamos um movimento de entender o título do texto, porque o título do texto ele engloba o todo do texto. Se entender o título, já é meio caminho andado. Você já consegue entender o texto de uma forma mais real e mais em conformidade com o que o autor do texto ele deseja nos comunicar. Então vamos entender aqui o título do texto: humilhação social. Então esse texto ele está se referindo a uma humilhação que é coletiva, que está no seio da sociedade enquanto seres que se relacionam. Aqui a humilhação ela não está individualizada em questões específicas, pessoais. Aqui a humilhação parece que ela se dá a partir das relações que todos fazem entre todos na sociedade como um todo, e é uma humilhação que parece que é naturalizada. Então a gente vai entender nesse texto que quando nós falamos em humilhação social, nós estamos falando de uma humilhação que parece que é normal para todas as pessoas. Um problema político em psicologia. Então nós estamos falando aqui, nessa situação, de uma humilhação que se torna um problema político, ou seja, um problema das nossas relações pessoais. E um problema que se torna algo que vai nos prejudicar psicologicamente. Então aqui a humilhação, ela acontece nas nossas relações e são vistas como naturais pela maioria das pessoas, desencadeando problemas psicológicos em cada uma das pessoas que são envolvidas nesse tipo de humilhação. Nós vimos no vídeo anterior que a humilhação é uma espécie de rebaixamento, é uma espécie de diminuição, de redução da pessoa que sofre a humilhação. Então a pessoa que sofre a humilhação, ela se sente inferiorizada, ela se sente incapacitada, ela se sente angustiada por sofrer essa ação de rebaixamento, e essa ação faz com que ela interiorize sentimentos ruins e negativos, que vão fazer mal para ela, e não somente para ela. Esse mal ele pode gerar até mesmo pessoas agressivas por frequentemente sofrerem humilhações. Nesse texto especificamente que nós estamos abordando, a humilhação aqui ela se dá pela desigualdade de classe, é uma humilhação social. Então, uma humilhação que se estende à sociedade como um todo. E é uma humilhação desencadeada pela desigualdade de classe, ou seja, pela diferença do rico e do pobre. E o pobre, ele sofre frequentemente esse tipo de humilhação na sociedade, como uma angústia, e fazem com que o pobre ele seja sempre submisso a essa condição de inferioridade que ele é posto, e essa submissão que ele é colocado torna-se o núcleo do seu problema. Então o fato dele se submeter a isso se torna o fator principal para que ele tenha esses sentimentos negativos interiorizados em sua alma. Então os pobres, eles sofrem esses maus tratos, porque a humilhação ela é uma ação externa, ela é um maltrato, ok? De alguém que se julga superior ao outro
e faz com que a pessoa que está sofrendo a humilhação, ela sofra essa ação que é um maltratamento, ok? E em razão desse maltratamento que o humilhado ele sofre, ele vai sofrer psicologicamente. Na mente dele vai sempre vir uma mensagem a ele. Vai sempre vir uma mensagem que não é verdadeira. Qual que é a mensagem que é passada quando o pobre ele sofre a humilhação? Você é inferior. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que está ali batendo na mente do pobre e ele aceita. Ele passa sempre a esperar esse tipo de mensagem. Você é inferior. Mesmo que nós que estamos estudando isso e estamos estudando nos distanciando disso, e nós estamos percebendo que é uma mensagem estranha. Mesmo que pareça uma mensagem estranha para observadores externos, é uma mensagem que é esperada pelos pobres, por um grande número de pessoas. Então, a humilhação ela é uma realidade. Para muitas pessoas, a humilhação, em função dela ser pobre, é uma realidade sempre iminente para os pobres, seja onde quer que eles estejam, seja com quem eles estejam. Então, em vários ambientes, o pobre ele se acostuma a sofrer as humilhações e esperar essa mensagem de inferioridade que é passada a ele em várias situações da vida que acontecem em relação ao fato dele ser pobre. O simples fato dele ser pobre faz com que ele sofra ações na sua realidade. Então, isso faz com que ele tenha esses sentimentos de inferioridade. Isso faz com que ele não procure os seus direitos, porque o pobre que sofre a humilhação por ser pobre, parece que ele não tem direitos. E ele se acostuma a essa condição. Eu não tenho direitos, então eu vou me calar. E esse consentimento que o pobre lhe dá para essa situação de inferioridade faz com que ele se sinta desprezível e até mesmo repugnante, ao ponto de alguns ambientes que ele possa frequentar, ele não se sentir bem, se sentir como uma pessoa estranha naquele ambiente que está dizendo a ele que ele não é bem visto ali, e nem mesmo bem-vindo ali. Então, é algo que torna o pobre como um ser que fala, que se move, mas, ao mesmo tempo, um ser que ninguém vê, um ser invisível na sociedade, ok? Então, essa é a situação do pobre que sofre a humilhação. Claro que nós temos outras situações de humilhações, nós vimos que a questão do pobre e do rico é uma modalidade de humilhação, mas existem outras humilhações que vocês têm aí no exemplo do quadro que está no texto. Quando o marido agride a esposa, quando o adulto agride a criança, quando o jovem agride o idoso, quando a agência do INSS agride o aposentado, então até mesmo as instituições nos atendimentos humilham as pessoas, a menina rica humilhando a menina pobre, que é o texto que nós acabamos de entender agora, o grupo de amigos humilhando o amigo negro, então a situação de racismo, e o pronto-socorro humilhando o doente que estava com febre. Então essas são situações, exemplos que vocês vão ver nesse texto, no quadro que eu coloquei aí, para vocês perceberem vários exemplos de humilhação que ocorrem na sociedade, ok? Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui me assistindo. Espero que essa abordagem ela dê frutos positivos em nossas vidas, porque temos que intensificar o lado humano que nós temos em cada um
que vive nesta terra, ok? Nenhum ser humano deve viver como um monstro. Então essa abordagem que nós estamos fazendo é para nós intensificarmos e darmos qualidade ao lado humano que todos nós temos, ok? Deus abençoe a todos.